Então o interessado, ele se interessa pelo assunto, mas ele não se compromete. Se der, eu vou. Esse é o interessado. Né? Se der, eu vou. Se sobrar tempo, eu vou. O interessado, ele não tem muito compromisso com a questão de horário. Ele chega a hora que der. Né? Por quê? Ele não tem problema. Né? Ele vai, se der. Se ele não tiver outra coisa para fazer, é o interessado. Né? Mas agora o compromissado é aquele que não. Eu vou. Conta comigo. Choveu? Choveu ou faça sol? Na nossa revista aí, vamos ler o texto da nossa revista. Muitas pessoas se aproximam da igreja, gostam do ambiente, né? Gostoso esse ambiente aqui, né? Com ar-condicionado, cadeira, uma almofadada e tudo mais, né? Um ambiente bonito, gostoso, né? Cheiroso, né? Olha que coisa maravilhosa, né? Gostam desse ambiente. Gostam também dos membros, né? Fala assim, ó pastor, se tem uma coisa que eu admiro na igreja do Senhor, é como nós somos recebidos nessa igreja. Os irmãos podem observar que quem chega aqui na igreja dificilmente não permanece. Por que motivo? Porque se sente bem recebido, né? Gosto do ambiente, dos membros, dos cultos, e são até capazes de manter assiduidade às programações, mas não querem compromisso. Essa postura pode ser explicada pelo pensamento de que a sociedade construiu acerca de compromisso. Popularmente, compromisso é tido como obrigação. Em geral, traz consigo uma ideia negativa e dá uma sensação ruim. Pessoas que se sentem assim não estão dispostas a se vincularem com outras para construir algo juntas. Podem ser até membros da igreja, mas não se entregam totalmente, não se dispõem a assumir compromisso, a fim de fazerem algo para o reino de Deus. Então, nós vamos encontrar, né, nessa vida, e nesse tempo nós estamos vendo muitas pessoas que eles querem ir à igreja, e querem ter uma igreja para frequentar. E isso acontece muito, amados, até essa semana aconteceu comigo, que eu fui visitar uma pessoa aí, e nós estávamos conversando, e ele está frequentando uma igreja grande lá em Bauru. Mas você está longe e tal, numa igreja grande e tal? É. Mas lá é bom, sabe? Porque a gente chega, não conhece todo mundo, nem todo mundo te conhece. E aí você faz o culto, presta o culto e vem para casa e tudo bem. Aí eu perguntei, qual o nome dessa igreja? Ele falou, o nome da minha igreja é GEPAM. Aí eu falei, mas GEPAM? Eu sou meio assim, meio ignorante. O que significa GEPAM? Eu falei, GEPAM significa... Aí ele pensou um pouquinho, ele está frequentando esse grupo há algum tempo. Significa Jesus para o mundo. Eu falei assim, interessante. Jesus para o mundo. Mas as pessoas têm procurado, né, essas igrejas, porque você já tem aquele grupo, aquela liderança que está lá, e as pessoas só vão para assistir. Só vão ali, né, não para ter compromisso, mas para estar ali, né, assistindo. Né, não são compromissados, são pessoas interessadas no Evangelho. Primeiro, da nossa revista, e pega a sua revista aí, que você está com ela. Número 1, o compromisso de seguir o Mestre. O compromisso de seguir o Mestre. Definindo primeiro para os irmãos aqui a palavra compromisso, segundo o autor aqui, né? A palavra compromisso tem origem muito interessante. Ela vem do latim e originalmente significa construir algo junto ou entre. Inicialmente, compromisso não trazia a ideia de obrigação, mas sim de relacionamento entre as pessoas. Essa ideia combina exatamente com o pensamento de Jesus acerca
de compromisso, né? E a palavra-chave hoje aqui, para nós, né? Nós vamos ler lá em Mateus capítulo 4, do 18 ao 22. Abra sua Bíblia. Mateus, quem tem a revista está na revista, né? Quem tem a revista tem na revista o texto. O compromisso de seguir a Jesus. Vamos lá, assim está registrado na palavra do Senhor nosso Deus. Caminhando junto ao mar da Galileia, Jesus viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André. Eles lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. Jesus lhes disse: venham comigo, e eu farei pescadores de gente. Então, eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Pouco mais adiante, Jesus viu 2 outros irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, irmão dele. Eles estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes. E Jesus chamou. Então, eles, no mesmo instante, deixaram o barco e seu pai e seguiram a Jesus. Então, quando eles foram chamados, qual foi a atitude de ambos aqui? Seguiram a Jesus. Eles foram seguir a Jesus. Então, a palavra-chave da nossa lição de hoje, nosso estudo de hoje, é seguir. O que você pensa a respeito dessa palavra, no que diz respeito aqui a Jesus, falando assim sobre seguir? O que você pensa? Os discípulos foram chamados a seguir. Disposição, disponibilidade, obediência. E o significado real dessa palavra nós falamos a respeito da Bíblia, mas aqui no sentido bíblico, seguir vai além de simplesmente andar com Jesus, indo na mesma direção. No Novo Testamento, um homem que seguia um mestre, o tinha como modelo, padrão, exemplo a imitar. Ele deveria estar disposto a aprender os mesmos valores e defender a mesma opinião que o seu mestre. Ao aceitarem o convite de Cristo para segui-lo, os discípulos escolheram não apenas conviver com ele, mas aprender seus ensinamentos, ser influenciados por seus valores, seguir suas orientações, obedecer ele, pensar, acreditar e agir em conformidade com o seu mestre. Isso demonstra assim uma mudança, né? Uma transformação. Na sua revista aí, depois do o que penso a respeito e o significado real, está registrado assim: para Jesus, o verbo seguir identifica claramente a ideia de compromisso. A história dos primeiros discípulos mudou radicalmente a partir do momento em que eles seguiram a Jesus. Muitos membros da igreja conhecem a Jesus, mas não o seguem. Nunca abandonaram algo para seguirem a Jesus. E também nunca fizeram qualquer esforço para participar de algo significativo relacionado à obra de Deus. Para alguém mudar de posição, de interessado para o de comprometido, é necessário seguir a Jesus. Talvez você tenha tomado essa decisão um dia, mas tenha perdido essa decisão pelo caminho. Porque Jesus, se você está aqui hoje é porque você foi chamado. É porque você ouviu a voz de Jesus. Eu não sei onde foi. Os irmãos já sabem, mas eu vou testemunhar aqui novamente. Eu ouvi a voz de Jesus me chamando um dia quando eu cheguei em casa. Não foi na igreja, não foi num congresso de jovens, não foi num culto ao ar livre, não foi sendo evangelizado por alguém, né? Com alguém me explicando a Bíblia. Eu ouvi a voz de Jesus um dia quando eu estava no meu quarto à noite. Meu pai e minha mãe tinham ido na igreja e eles chegaram e estavam falando a respeito do que eles tinham ouvido lá na igreja.
do que eles tinham ouvido na igreja, que eles estavam impressionados com o evangelho que eles tinham ouvido, né? E naquele dia o Senhor tocou no meu coração, e eu falei assim: é desse Jesus que eu preciso na minha vida. É desse Jesus que eu preciso na minha vida. E assim como os irmãos me conhecem aqui, eu também sempre fui lá na sociedade também. Eu sempre fui assim, né? O que mudou foi o meu posicionamento de comprometimento agora com o reino, né? Eu trabalhava, né? Naquele tempo a gente pôde trabalhar desde cedo, trabalhava desde os 12 anos com carteira registrada e tudo mais, né? Eu conhecia Jesus com 18, reclamei com ele por que ele não me chamou antes, né? Mas só me chamou aos 18 anos. Eu queria ter vindo na adolescência para ter aprendido mais da palavra do Senhor nosso Deus antes, né? Não ter perdido tanto tempo quanto eu perdi. Nós éramos em 4 amigos, né? Éramos em 4 amigos, todo sábado nós estávamos juntos, fazíamos as coisas juntos, os nossos pais, né? Se conheciam. Então era um ambiente muito gostoso, né? E quando eu conheci Jesus, falei para eles: olha, a partir de hoje, eu não vou mais sair nos finais de semana, porque agora eu vou para a igreja. Ele será Gilmar. E que é isso? E que é isso, né? Você vai para a igreja agora? Para com isso, né? Não, agora eu vou para a igreja. Vão comigo, é bom, viu? Ele disse: ah, não, nós não. Aí eles ficaram pelo caminho. Tinha também outras coisas, né, que eu amava muito, mas que acabaram ficando para trás. Meu discipulador, eu já disse para os irmãos, era um irmãozinho que tinha vindo da igreja Batista, José Benedito, o nome dele. E ele falava assim para mim: em primeiro lugar o reino de Deus. Eu tinha chegado na igreja, em primeiro lugar o reino de Deus. Um dia eu falei aqui no velório de uma amiga minha. Eu falei: não, hoje nós temos ensaio do teatro para o Natal. Eu falei: mas é uma amiga minha. Ele falou assim: ó, deixa os mortos que enterrem os seus mortos e você vem e faz a obra do Senhor. Me escandalizou muito. Mas eu aprendi que em primeiro lugar tem que estar o reino de Deus. Eu aprendi isso, que em primeiro lugar tem que ser o Senhor. Que o Senhor precisa ocupar o primeiro lugar na nossa vida. E nós vamos ler agora, lendo agora esse texto, amados irmãos, nós vamos responder aqui algumas coisas. Vamos lá. No quadro que você tem aí, no quadro seguir. Vamos pegar os textos agora aí. Qual que é o primeiro texto do quadro? Mateus 4, de 18 a 20. Nesse quadro, nós vamos ver, amados irmãos, o que os discípulos deixaram e depois o que eu preciso deixar, o que você precisa deixar. Mateus 4, do 18 ao 20. Vamos lá? O que os discípulos, no texto, no Mateus 18 ao 20, o que os discípulos deixaram? Eles estavam lá lançando as redes. Então o que eles deixaram? As redes. Eles tiveram que deixar as suas redes. E o que significava as redes para os discípulos? O que significava deixar as redes para os discípulos? A rede era tudo para eles. Era o sustento, né? Era o trabalho, era tudo. E eles tiveram que deixar as suas redes, deixar a sua estabilidade, deixar a sua segurança. Você pode imaginar isso, que Jesus chama os discípulos e nem pensou a respeito deles? Não pensou não, Deus simplesmente chamou, né? Ó, vem. No 21 e 22, eles deixaram também o barco do Pai. Deixaram também o barco. Deixaram o trabalho, né? Os bens. Deixou a família. Você já imaginou? De repente você tem um negócio,
Trabalha lá o pai e o filho. E de repente o filho chega para o pai e fala: pai, a partir de hoje eu não vou trabalhar mais com o senhor. Por quê? Porque eu vou seguir Jesus, que Jesus me chamou. Mas será que ficou os pais desses meninos? Elídio, se a Patrícia, oi? A Patrícia. Se a Patrícia chegasse para você e dissesse: pai, o senhor sabe que eu investi muito no meu trabalho até hoje. O senhor sabe que eu me dedico muito ao meu trabalho, mas Jesus me chamou. Falei com o senhor, nós começamos até aquela reforma lá no apartamento, mas nós vamos parar tudo, porque Jesus me chamou e eu estou indo lá para o interior do Camboja. O que você diria para ela? Se tiver difícil. Agora vamos imaginar, e se o pai não conhecesse o Evangelho, o que o pai diria? Que isso, menina? Investi tanto em você, né? Já trabalhou tanto, tem tudo isso aí. O que o pai diria? Irmãos, fala aí alguma coisa. Oi? Ele diria: eu não sei, mas foi o primeiro contato dos teus. Então, mas o que o pai diria? O que você diria se a sua filha disse: ó pai, a Ellen chegou e falou para você: Dito, seguinte, pai, trabalhei até hoje, estou formada, estou aí até um namorado para me casar, mas vou deixar tudo agora porque eu vou seguir um cara que apareceu aí. O que você diria para ela? Você está doida, menina? Você está maluca? Você está doida? Você está maluca de sair da casa, deixar a casa aqui? Você tem tudo aqui? Apesar que meu pai falou isso para mim. Meu pai falou isso para mim quando eu falei para ele que eu ia para o seminário. Ele falou assim: se eu tivesse dinheiro, você não ia sair daqui da minha casa. Mas como eu não tenho dinheiro, eu não posso oferecer nada para você, então vai. Porque eu sei que você vai sair da minha casa e você não volta mais aqui. Mas vai. Mas ele falou para mim: se eu tivesse dinheiro, você não iria. Eu ia dar o que você quisesse para você não sair da minha casa. Agora você imagine que aqueles rapazes chegam e falam para o pai: não estamos deixando tudo. Sim, sim. Mas o Zebedeu não sabia disso não, viu? E lá em Lucas 5, 27 e 28, também, abra lá Lucas 5, 27 e 28. É outro texto também que é citado no nosso quadro aí. Pode ler, Ruth. O cara era coletor. Ele era um coletor, ele estava na porta da coletoria, né? Ele era uma das pessoas que, né, mais botava a mão em dinheiro ali. Aí Jesus chega para ele e fala assim: segue-me. E ele deixa tudo e vai seguir a Jesus, né? Ele deixou ali o seu trabalho, o seu futuro, sua segurança, ele deixou tudo. Só porque Jesus o chamou. Imagine quando ele chegou em casa e falou para a esposa e para os filhos, né? Imagine, ele tem lá, fala assim: a partir de hoje eu não vou trabalhar mais. A partir de hoje a vida vai ser diferente. Vocês vão ter que viver diferente. Sei que vocês viveram, né, na gordura até hoje, mas a partir de hoje vocês vão viver diferente. A vida vai ser diferente para vocês a partir de hoje. A partir de hoje nós vamos depender daquilo que vocês já têm aí, da família que nós temos, e vai ser diferente o negócio.
Quando eu terminei o seminário, eu era gerente do Bradesco em Londrina, numa empresa da Gessilever. E aí eu tive que optar entre ficar com o seminário ou o Bradesco. Eu orei ao Senhor, o Senhor falou assim para mim: quando você precisou do trabalho, eu dei o trabalho para você fazer o seminário. Agora você terminou, você vai trabalhar, vai cuidar do meu ministério, vai cuidar da igreja, porque, né, o banco é meu. Então tá bom, Senhor, eu entreguei. Aí depois que nasceram os meus filhos e eles conheceram essa história, um dia o Nicolas perguntou assim para mim: pai, como teria sido se o senhor tivesse ficado no Bradesco? Eu falei: eu não sei, filho. Eu só sei o propósito que Deus tinha para a minha vida, que era que eu fosse estudar. E depois que eu estudasse, que eu viesse para servir ao Senhor na igreja. Então eles deixaram, amados irmãos, tudo, né, para servir ao Senhor. Aí os irmãos vão dizer: mas pastor, aquele é o contexto que eles estavam vivendo assim. Mas nós precisamos entender esse contexto que a palavra de Deus quer mexer no meu coração e no seu coração nessa lição de hoje. Se você é uma pessoa que está interessada no Evangelho, ou se você é alguém que assumiu um compromisso realmente com o reino de Deus, que você colocou a sua cabecinha lá e falou: Senhor, pode me batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que eu pertenço ao Senhor a partir de hoje. E eu quero ser usado pelo Senhor. E tudo que eu tenho não pertence mais a mim, pertence ao Senhor. É disso que nós estamos falando. E vamos lá então, Romanos 13, 12 a 14. Agora aqui falando sobre o que eu preciso deixar, o que você precisa deixar, o que nós precisamos deixar. Romanos 13, 12 ao 14. Vamos lá, versículo 12. Pode ler. Vai alta noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revestimos-nos das armas da luz. Andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em imundícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revestidos do Senhor Jesus Cristo e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. E 1 João 3,9. Aquele que é nascido de Deus não peca atualmente, pois a semente de Deus permanece nele, e ele não pode continuar no pecado, porque é nascido. Amém. Então, os discípulos foram chamados, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Mas o que hoje nós precisamos deixar para seguirmos a Jesus? Hoje Ele não está pedindo para você deixar a sua casa, deixar a sua família, deixar tudo. Em alguns casos sim, né? Mas hoje você deve deixar as obras das trevas, as obras da carne, os desejos da carne, né? Os meus pecados, né, de estimação que nós estudamos tanto aí, né? Precisamos deixar todas essas coisas para servir a Jesus. E o maior inimigo, normalmente as pessoas têm como o maior inimigo para servir a Cristo Jesus, qual é? As pessoas falam que é o diabo, né? Mas não é o diabo. O maior inimigo para servir a Cristo é você mesmo. O maior inimigo para servir a Cristo é você mesmo, não é o diabo. Só que as pessoas jogam sempre nas costas do diabo. Porque o que Paulo e João estão dizendo aqui é que nós precisamos deixar as obras das trevas, deixar as obras da carne, para servir ao Senhor. Mas só que nós não deixamos. Nós queremos alimentar o nosso ego,
nós queremos alimentar as nossas vontades, nós queremos alimentar os nossos desejos, nós queremos satisfazer as pessoas ao invés de satisfazer a Deus. Às vezes nós servimos mais as pessoas do que a Deus, mas não no sentido de estar servindo a Cristo para servir as pessoas, mas fazendo a vontade das pessoas, às vezes fazendo aquilo que nós temos vontade. Escola dominical, em muitas igrejas hoje tem acabado. Por que motivo? Porque as pessoas estão dizendo que o domingo é dia de você viver com a família. Então, cessa a escola dominical para a pessoa viver com a família. Nós vamos aprender a deixar essas obras da carne, as coisas da carne, para servir ao Senhor. Temos que fazer essa opção. Lá em Lucas 14, do 25 ao 27, nós vemos aqui, destacamos aqui, que Jesus pede para que nós, que nós estejamos revendo, o vínculo excessivo com a família. Tem muitas pessoas que têm deixado de servir ao Senhor por causa da sua família. A família dele está acima do Evangelho de Cristo Jesus, está acima do seu chamado, está acima do seu compromisso com o Senhor, o nosso Deus. Eu não digo que você vai abandonar o seu marido, que você vai abandonar os seus filhos, mas você precisa ensinar que Jesus é mais importante do que todos eles. Porque com Jesus e eles você vai para o céu. Mas sem Jesus e com eles você vai para o inferno. Então nós precisamos entender isso, que esse excesso de cuidado, de zelo com família, também não é muito bom, E o costume de viver para nós mesmos, Não, eu preciso, eu vou, eu tenho que ir. Mas e o seu chamado? E o seu compromisso com a igreja? Como é que fica? E Mateus 6, 24. Mateus 6, 24. Apenas Mateus 6, 24, vamos ler outro. 6, 24. Aqui vem a questão do dinheiro, dos bens materiais. Não dá para servir a dois senhores. Você precisa decidir quem você vai servir, se a Deus ou aos homens, Aqui nós temos uma certa dificuldade, a respeito disso, porque você vai dizer, mas eu dependo. Sim, você depende, E você precisa, nós precisamos, é impossível viver sem o dinheiro hoje, Mas você precisa seguir a palavra diz, se a sua riqueza prosperar, você pode ser próspero, pode, tem muito cristão rico, Aliás, o dono da GC Lever, ele era, começou a sua empresa, ele começou dando 10% do seu ganho para a igreja, e quando ele percebeu, ele estava dando 90% do que era dele para o reino de Deus, e ficando só com 10%, ele chegou a inverter a sua contribuição. Porque ele viu que Deus estava abençoando e que ele podia contribuir no reino de Deus. Então, por quê? Estava no coração dele, não a empresa, mas estava no coração dele o servir ao reino de Deus. Às vezes nós temos dificuldade para contribuir na igreja, para dar uma oferta na igreja, temos dificuldade para entregar o nosso dízimo, que é bíblico ao Senhor, nós temos dificuldade. As pessoas falam, mas eu não vou dar o dízimo porque eu vou comprar tal coisa. Não, você está se colocando no lugar de Deus agora? Quem administra o dízimo é a igreja. Quem administra, quem sabe vai comprar com dinheiro é a igreja. A sua responsabilidade, seu compromisso é de entregar. Você demonstrou a sua fidelidade entregando. Agora quem administra é a igreja. Quem vai prestar conta diante do Senhor da sua contribuição é a igreja. Aqui no nosso caso é a tesouraria e o conselho. Você tem que entregar. Simplesmente esse é o seu compromisso, entregar. Agora a responsabilidade, quem vai prestar conta diante do Senhor nosso Deus são eles.
E ele sabe que esse Senhor é fiel, né? Então, mas esse apego ao dinheiro, apego às coisas, né? Atrapalha também a nossa vida com Deus. Nós precisamos deixar, não podemos servir dois senhores, né? Qual é o Senhor da sua vida? Aquilo que você mais gasta o seu tempo é a quem você está servindo. Na sua revista, aí, né? Depois desse quadro, né? Nós temos aqui, seguir a Jesus envolve, primeiro, vamos ler juntos? Relacionamento com Ele, tendo-o como mestre e Senhor da sua vida. Então, primeiro, vamos ler novamente? Relacionamento pessoal com Ele, tendo-o como mestre e Senhor da sua vida. Segundo, prontidão para iniciar uma nova vida, deixando para trás o amor a este mundo, a si mesmo, a prática do pecado e as paixões da carne. Terceiro, disposição para colocar Cristo acima de tudo e de todos, o que inclui seu trabalho, seu conforto, seus bens, seus status, seu sucesso e sua própria família. Então, amados, seguir a Jesus, né, envolve estas coisas. Você está disposto? Quer continuar? Os irmãos se lembram de que quando Jesus estava ensinando aos discípulos, e os discípulos chegaram para Jesus e disseram: ô Jesus, duros são essas palavras. Lembra desse texto? E o que Jesus falou para eles? Os discípulos estavam ouvindo Jesus pregando, né? E aí disseram: Jesus, duras são essas suas palavras, assim o povo vai tudo embora. O que Jesus respondeu para eles? Jesus não falou assim: tá certo, eu vou mudar aqui, nós vamos dar uma amenizada, vamos dar uma acertada aqui, né? Vamos abrir amenizar aqui, né? Vamos abrir outra possibilidade ali, vamos facilitar ali, né? Para que as pessoas fiquem aqui ao nosso redor, né? Não. Jesus falou: porventura vocês também vão querer ir embora? Porque o reino de Deus vai continuar, o reino de Deus é dessa forma. Quem não se enquadra tem que fazer o quê? Ir embora, só tem um caminho. Quem não se enquadra tem que ir embora, porque não quer o compromisso, não dá para ficar. Não dá para ficar. Quem quer compromisso tem que ficar. Não, quem quer tem que ficar, não. Quem quer compromisso fica. Porque assume o compromisso e cumpre o compromisso. Agora, quem está só de visita, de passagem, assim, é meio complicado. Vamos ver aqui no segundo quadro nosso aqui, deixa as desculpas. Até eu ia até trazer um cântico, não sei se vocês já ouviram aquele cântico, desculpas, ô Vivian, encontra para mim aí esse cântico, desculpas, o cântico desculpas, tem no seu celular mesmo, tem bateria aí? Ô Renan, no seu celular, procura o cântico desculpas, e nós vamos só colocar para nós ouvirmos aqui, rapidinho. Ô Amanda, se você que tem habilidade também nisso aí, está aqui nos ajude. Bom, vamos lá, irmãos. Então, o segundo quadro nosso da sua revista aí, é desculpas. E vamos ver aqui as desculpas que foram dadas na ocasião por aqueles que estavam ali para seguir a Jesus. O texto é Lucas 4, 16 a 24. Lucas 4. Oi? Desculpe, 14. Obrigado. Os irmãos estão atentos, hein? Ah, vocês leram, hein? Lucas 14. Eu vou ler aqui rapidamente com os irmãos. Lucas 14, 16 ao 24. Aí os irmãos já vão anotando na Bíblia aí para a gente já responder, preencher o quadro aqui. Tá bom? Vamos lá. Ao ouvir tais palavras, um dos que estavam à mesa com Jesus lhes disse: bem-aventurado aquele que participar do banquete no reino de Deus.
Jesus, porém, respondeu: certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. À hora da ceia, enviou seu servo para avisar os convidados: venham, porque tudo já está preparado. Mas todos eles, um por um, começaram a apresentar desculpas. O primeiro disse: comprei um campo e preciso ir vê-lo. Peço que me desculpe. O outro disse: comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-las. Peço que me desculpe. O outro disse: casei-me e por isso não posso ir. O servo voltou e contou tudo ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo: saia depressa para as ruas e becos da cidade e traga para cá os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Mais tarde o servo disse: patrão, já fiz o que o senhor mandou e ainda há lugar. Então o senhor disse ao servo: saia pelos caminhos e atalhos e obrigue todos a entrar para que a minha casa fique cheia. Porque digo a vocês que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Não vai sobrar nada para quem teve ou inventou desculpas. Foi isso que Jesus disse. Quem apresentou uma desculpa não tem parte na minha ceia. Jesus contou essa parábola. Vamos lá, respondendo aqui no quadro. O exemplo de desculpa. Qual foi a primeira desculpa? Comprei um campo. Desculpa, mas Domingos, comprei aí um campo, agora eu comprei um sítio, comprei uma chácara e agora eu vou ter que me dedicar lá nessa chácara, não vai dar para ir mais na escola dominical. Ô pastor, na igreja também vai ser difícil de ir agora, porque eu vou lá pro meu sítio e quando eu vejo, já chegou a tarde, já passou o tempo, aí não dá mais para eu vir na igreja. Comprei um sítio, uma casa, aí, no caso, aqui para nós, respondendo o quadro, poderia ser assim: comprei um sítio, comprei uma casa, comprei um título na praia, e agora eu vou precisar de ir para esse lugar no final de semana, porque durante a semana eu trabalho, só tenho o final de semana. Como é que eu vou usufruir do espaço que eu tenho? É só o final de semana. Então eu sinto muito, Senhor, mas eu não vou poder mais assistir todos os trabalhos da igreja. Essas são as desculpas de hoje. O outro: comprei 5 juntas de bois. Eu comprei agora 5 juntas de bois. Eu vou ter que trabalhar com esses bois, vou ter que experimentá-los, não vou poder fazer, Esse é o trabalho, Esse é aqueles que têm a desculpa deles, dizendo que por causa do trabalho, eles não podem, servir ao Senhor, o nosso Deus. Eu tenho que trabalhar. Eu tenho que fazer horas extras, Meu patrão agora não permite, Agora vai ficar difícil, pastor. E em terceiro lugar aqui, casei-me e por isso não posso ir. É aqueles que usam a família como empecilho. Não dá para ir, hoje, olha só, meu filho teve febre de manhã, pastor, então à noite ele não vai estar bem, viu? Meu marido está indisposto agora de manhã, minha esposa está indisposta hoje de manhã, eu vou ter que passar com ela o dia inteiro. Não seria melhor você vir para a igreja e orar por ela, não? Não seria melhor você vir para a igreja e orar por ela, ou orar por ele, não? Não, mas eu não posso ir, pastor, porque vai que acontece alguma coisa, Vai que acontece, vai que Deus descuida, do seu filho e da sua esposa, e você não está lá para cuidar deles, Olha, pode acontecer coisa muito séria, pode ser complicado o negócio se você não estiver lá, Agora, se você estiver lá, Deus nem precisa estar, porque você está para cuidar. Então, neste quadro aqui nós vemos os 3 empecilhos, o desfrute dos bens desta vida. A pessoa dá desculpa para desfrutar dos bens dessa vida, a pessoa dá desculpa porque tem um trabalho, e a pessoa dá desculpa porque a família dela não compromete no reino de Deus.
Aí o Senhor fala assim, então eu vou tirar sua família, tá bom? Você fica feliz se eu tirar sua família para eu te servir? Vou tirar seu pai, vou tirar sua mãe, vou tirar seus filhos, aí você vai ter tempo para me servir, né? Aí ele não serve a Deus, sabe por quê? Entra em depressão porque perdeu um ente querido. Não perdi, foi embora, né? É claro que o Senhor mexe de forma muito severa às vezes com a nossa vida. E Ele faz isso, presta atenção, porque Ele nos ama e Ele não quer perder você de forma nenhuma. Aí você pode dizer assim, mas pastor, eu vou lá na igreja, eu não faço tanta coisa lá na igreja. Mas o Senhor não quer que você venha aqui para fazer tanta coisa mesmo. Ele quer só saber que você gosta da casa dele, que você o ama, que você gosta de estar aqui, ouvindo a palavra, louvando a Ele. Minha mãe, ela não quer que eu vá lá em Cerqueira César para trabalhar, para fazer as coisas. É que eu gosto de ir lá fazer as coisas, meus irmãos ficam até bravos comigo. Mas ela quer que eu vá lá e sente lá com ela no sofá e passe uma tarde sentada com ela lá no sofá. É só isso que ela quer. Porque ela quer manter por perto. E se minha mãe, que é da carne, que é carne, que não tem esse amor tão grande quanto Deus tem, me quer dessa forma, imagine Deus como Deus não quer você perto dele. Imagine Deus como Deus não quer cuidar de você. Imagine Deus como Deus te ama. Se nós pensássemos dessa forma, nós jamais deixaríamos qualquer compromisso que nós temos com o Senhor, ou qualquer momento que nós temos para estar com o Senhor, sabendo que eu estou sentado lá no sofá, que a minha mãe está ali do outro lado. Às vezes ela dorme até, né? Mas ela sabe que eu estou ali. Agora você imagine Deus, sabendo que você está ali, que você veio porque você o ama, e Ele está aqui, né, cheio de glória, cheio de majestade, dizendo, está vendo esse meu filho aí? Ele veio, Ele está aqui, Ele me ama. Está vendo essa minha filha ali? Ela está aqui, ela me ama. Estão vendo essa família aqui? Essa família está aqui. Sacode todo mundo lá de manhã, acorda todo mundo, a criançada fica brava porque está levantando cedo, porque já levanta cedo a semana inteira, aí chega no domingo tem que levantar cedo, mas essa família me ama, por isso eles estão aqui, por isso eles vieram para o serviço, por isso eles vieram para o culto, por isso eles vieram para aprender, por isso eles vieram para ter comunhão. Irmãos, Jesus disse que nós não devemos ficar apresentando desculpas, não, que nós precisamos servir ao Senhor, o nosso Deus. E o terceiro e último ponto, não menos importante, para concluir, o compromisso é um sinal claro de que nós somos de Jesus. O compromisso é um sinal claro que nós somos de Jesus. Vamos lá, eu quero ler o texto da revista com os irmãos, para nós estarmos encerrando. Seria em Lucas, né, 14, do 25 ao 33, Jesus explica o compromisso, explica o significado de assumir o compromisso, de se tornar um verdadeiro discípulo dele. Leia o trecho completo e reflita a respeito do quadro, né? O que eu penso, o que eu sinto e o que eu devo fazer. Continua na leitura da revista e depois nós vamos ao texto para concluir. Amar a Jesus é ir além do interesse, é comprometer-se com Ele de modo intenso e prático, é colocá-lo como prioridade e fazer dele a razão para a nossa vida. Colocá-lo como prioridade e fazer dele a razão da nossa vida. Os adolescentes cantaram um louvor na quinta-feira aqui sobre isso, né? Sobre Maria, que ela escolheu a melhor parte e que eu estou investindo a minha vida no reino de Deus, porque Deus se tornou prioridade na minha vida, né? A razão de eu viver. Alguém que diz ter compromisso com Jesus, mas é incapaz de realizar algo para Deus, possivelmente é apenas um interessado e não um comprometido.
O compromissado não é apenas simpatizante, mas alguém que ama o Senhor de todo o coração e está inteiramente disposto a sacrificar-se por Ele, a abrir mão dos seus próprios interesses por amor e devoção a Cristo. Isso envolverá ações bem práticas. Como? Vamos ler as ações práticas? Leiam comigo. Os irmãos estão com a revista aberta aí? Vamos lá. Primeiro, participar das atividades da igreja. Não apenas frequentar, mas colaborar. Sustentar a igreja por meio dos dízimos, ofertas, orações e voluntariado. Terceiro, testemunhar continuamente de Jesus a todos. Quarto, abandonar os hábitos e práticas que não engrandecem o nome de Jesus. Quinto, buscar a santificação evidenciada na transformação de vida, caráter e conduta. Amém. Está pronto? Está preparado? Quer continuar? Para não esquecer, o compromisso que Cristo tinha com o Pai e conosco era tão grande que Ele se dispôs a entregar a sua vida por nós. Paulo disse que podemos imitá-lo da mesma maneira que Ele imitava Cristo. 1 Coríntios 11:1. Nosso compromisso com Jesus deve ser tão intenso como o de Cristo o de Cristo ou o de Paulo. Ambos dispostos, cada um à sua maneira, a entregar a vida por amor e compromisso com Deus. Precisamos nos doar, nos entregar, fazer de nossa vida um testemunho público de que somos de Jesus e estamos dispostos a fazer o que for necessário para honrar o nosso compromisso com Ele. Amém? Jesus me salvou. Jesus te salvou. Nós nos tornamos, na verdade, servos do Senhor. E o servo do Senhor, ele não tem salário. Ele serve por amor. Quando nós olhamos aqui, se colocássemos aqui a lista de ministérios que nós temos na vida da igreja, quantas pessoas envolvidas nos ministérios, né? Quantas horas essas pessoas precisam usar da sua semana para poder cumprir e realizar esses ministérios? E todos fazem por amor, para servir ao Senhor, o nosso Deus. E nós já temos o tempo comprometido aí, então nós vamos encerrar. Eu quero só deixar reflexão e aplicação para os irmãos. Na reflexão, para você pensar. Amanda, você achou a musiquinha para mim aí? Tá aí? Depois vamos soltar a musiquinha, tá bom? Você é comprometido com Jesus ou é um interessado? Você é comprometido ou interessado? Você é comprometido com a igreja ou interessado por ela? Lembre-se, sua resposta sempre será demonstrada por meio de suas atitudes e da sua forma de encarar a vida. Não é só a resposta dizer, não, eu sou comprometido. Não. É a vida, é a resposta da vida, aquilo que você faz no seu dia a dia, né? Se você realmente tem compromisso, você pratica, você está presente, você ouve a voz do Senhor, né? E ouvir a voz do Senhor é muito sério, temos que ouvir e obedecer, né? Quando o Senhor disser, vai, deixa para fazer, para. Se estiver lá na sua casa com a pessoa mais importante que for, o Senhor fala assim, hoje você vai ter que ir, sai, deixa o que você está fazendo e vai, porque importa obedecer a Deus do que? Aos homens. E você é uma pessoa, um servo de Deus compromissado. Dá para soltar aí? Você está acertando o bigode aí? Eu não sabia que estava... então cortando o bigode lá também. Vai projetar? Ou só o som? Som, vamos lá. Você é uma pessoa...
Lisete, por favor.